No vídeo anterior ficámos aqui com este aspecto meio misturado, sem grande estética. Mas porquê? Porque estávamos a fazer aqui experiências com esta Box Shadow. Ora, eu vou aqui remover este comentário para voltarmos a ter então aqui cada uma das limitações dos espaços que estamos a ocupar. Vocês poderão perguntar, bom, se nós retirarmos estas linhas, que é o mais natural, portanto elas só existem aqui para nos ajudar a ver aquilo que estamos a fazer em termos de organização, nós vamos ficar com o texto colado em cima, etc. Bom, será que o Bootstrap tem aquela história que nós já vimos nesta playlist da margem, do pathing, etc? Tem. Bom, neste caso, nós não vamos ter que andar aqui a escrever que determinado elemento vai ter que ter uma margem para cima de X pixels e margem para baixo de X pixels. O que o Bootstrap tem é uma coisa muito interessante, que são já algumas margens e pathings pré-definidos. E são extraordinariamente simples de utilizar. Reparem o seguinte, eu tenho aqui duas linhas, eu vou separá-las assim de uma forma bastante clara para vocês conseguirem identificá-las. Então, esta primeira linha que aqui está tem 3 colunas. E esta segunda linha tem apenas 2. Nós conseguimos identificá-la aqui. Esta primeira linha tem as 3 colunas, esta tem as 2. Se eu quiser fazer com que esta linha fique separada desta, com algum grau de separação, eu posso utilizar a seguinte expressão. Na linha, eu vou colocar uma margem para cima. Margem top. MT. Margem top. E agora coloco um hífen e coloco um valor. E este valor vai tradicionalmente de 1 a 5. Sendo que o 5 é o valor maior, o 1 é o valor menor. Eu vou colocar o 3. Então eu estou a dizer margem top 3. Se nós olharmos agora, reparem o que é que aconteceu. Foi criado aqui um espaçamento entre estas linhas. Obviamente que se eu colocar aqui o margem top 5, esse espaçamento vai ser superior. Ok? Então nós temos logo à nossa disposição com o Bootstrap esta possibilidade de definirmos um espaçamento. Perguntar-me-ão, então mas e no interior de uma coluna, será que eu posso colocar os elementos separados, isto é, com um pathing interior? Podemos, sim senhora. Neste caso, no call, nós podemos colocar P3, P de pathing. E o 3 também varia entre 1 e 5, sendo que o 5 é o pathing maior e o 1 é o pathing menor. Reparem o que é que aconteceu agora, se eu for aqui ao meu documento. Este texto tem um pathing, isto é, um envolvimento a toda a volta de 3. Ora, não são 3 pixels, nós podemos aqui ir ao inspecionar e ver quanto é que é. Isto é, nós temos aqui, é o equivalente a 16 pixels. Este é o equivalente ao 3. Se eu colocar um pathing de 2... o que vai acontecer é que passamos a ter aqui um pathing de 8, ok? E, portanto, o pathing de 1 será, ou melhor, o P1 será equivalente a 4, presumo eu. Vamos fazer aqui a experiência. P1, ok? Reparem que aqui a margem já é mínima e cá está, é um pathing de 4. Portanto, temos 4, 8, 16, eventualmente temos aí também o 32 para aí no 5, não faço ideia, vamos aqui ver. Reparem, temos aqui o 48, portanto 48 pixels de pathing, ok? Então, nós podemos conjugar a utilização destas expressões, que, atenção, são do Bootstrap, para criar margens dentro dos nossos elementos, margens e pathings. E muita atenção, porque da mesma forma que eu coloquei margem top, eu posso colocar margin bottom, margin left, margin right. E posso fazê-lo também nos pathings. Isto, pathing significa a toda a volta, o P, mas posso ter PL, pathing left, pathing bottom, pathing top e pathing right. PR5 significa que só vai ter um distanciamento de 5 para dentro do lado direito. Então reparem, aqui não é muito visível por causa do próprio texto, mas se eu colocar um pathing left, vocês vão ver isso com enorme naturalidade.
pathing left, portanto na primeira coluna da segunda linha, esta é a primeira linha, esta é a segunda, então reparem o que é que aconteceu, o texto vai avançar ali, mas mantém aquela distância para cima. A utilização do Bootstrap não é só importante por causa destas classes que já vêm feitas. Existe ainda uma outra realidade muito importante nos dias que correm relativamente ao desenvolvimento para a web, que é o termo responsivo. Ora, o que é que isto significa na prática? Reparem que os meus elementos vão se ajustando de forma automática às dimensões do meu browser. E isto é muito importante porque quando estamos a visitar uma página de internet através de um smartphone, por exemplo, o que vai acontecer é que os elementos vão ter que se ajustar às dimensões desse display. Ora, o que acontecia inicialmente antes da existência destas bibliotecas e, consequentemente, também de funcionalidades mais avançadas de CSS, é que uma empresa que quisesse ter um site para ser visível num browser de computador, como é o caso que nós estamos a ver aqui, e também ser visível num browser de um smartphone, tradicionalmente o que as empresas faziam pela falta de tecnologia era a criação de dois sites, duas versões do mesmo site. Normalmente teriam o site para um desktop de computador e teriam uma versão mobile. Ora, com o desenvolvimento do CSS e com a utilização destas bibliotecas que já fazem essa responsividade de forma automática, nós deixamos de ter a necessidade de criar dois sites diferentes. Então, o mesmo website pode servir para desktop, para smartphone, para tablet. E o Bootstrap já contém, por natureza, esse tipo de responsividade. O que é que isto significa na prática? Reparem o seguinte. Nós podemos utilizar as ferramentas do programador, ou as ferramentas do desenvolvedor, como lhe queiram chamar, do Google Chrome, para simular que estamos a ver o nosso site num smartphone ou num tablet. Como é que nós fazemos essa operação? Se vocês forem às ferramentas do programador, vamos aqui às ferramentas do programador, vocês vão olhar aqui para este conjunto de informações que a seu tempo nós iremos explorando à medida das necessidades, mas cá no topo vocês têm aqui Toggle Device Toolbar. E quando nós ativamos esta opção, vai aparecer aqui uma barra no topo muito interessante. E eu vou-vos explicar de uma forma sumária o que é que ela significa. Bom, vocês veem que nós temos aqui o nosso mesmo website, já organizado também nas mesmas três colunas, e aqui com duas colunas, com aqui um pathing, etc. Vocês têm aqui estas áreas que nos permitem aumentar ou diminuir o raio de ação. E reparem que lá no topo vocês vão ter a dimensão da largura e da altura do nosso dispositivo. Se eu agora reduzir aqui, reparem que a altura também está a ser reduzida. Ora, o que é que isto significa na prática? Que nós podemos aqui simular as dimensões de um smartphone, por exemplo. Bom, mas não seria então melhor que nós pudéssemos já ter aqui alguns smartphones pré-definidos? Bom, de facto já existe isso. Reparem, se eu vier aqui ao responsivo, nós vamos ter aqui já alguns smartphones já pré-definidos. Um Galaxy S5, um Pixel 2, um iPhone, um iPad ou um iPad Pro. Significa isto que, se eu escolher qualquer um destes elementos, por exemplo um Galaxy S5, esta será a forma como eu iria ver a minha página de internet nesse smartphone específico. Ele tem aqui as dimensões do smartphone, obviamente que ele aqui reduziu por uma questão de falta de espaço, reduziu para 75% da visualização, eu posso aqui aumentar para 100%, só que nós não temos aqui forma de ver, ok? Portanto há aqui um espaço que falta, então vamos colocar aqui 75% e portanto vocês veem por aqui este aspecto. E agora imaginem até que tem a possibilidade de nós podermos rodar o smartphone, que é um movimento muito comum. Isto é, nós estarmos às vezes a ver no smartphone numa versão de retrato ou então numa versão de landscape, de paisagem. Se eu agora rodar, ele vai mostrar no mesmo smartphone como é que nós vamos ver o conteúdo da nossa aplicação. Ora, aquilo que está a acontecer aqui de forma automática em termos de reorganização
do conteúdo tem muito a ver com a própria forma como o Bootstrap foi criado. Isto é, o Bootstrap já está preparado para ser responsivo relativamente ao conteúdo do nosso HTML. Desde que eu, obviamente, aplique classes de Bootstrap a esses elementos, porque se eu quiser misturar com o Bootstrap outros elementos com CSS puro criado por mim, obviamente que eu vou ter que ter a preocupação adicional de nesse CSS criar condições para que esses elementos sejam ou não visíveis de acordo com as dimensões do nosso smartphone. Eu irei mostrar-vos inclusive em alguns vídeos a posteriori, quando falarmos de uma forma mais aprofundada aqui sobre a utilização das ferramentas do programador, que existe a possibilidade de vocês poderem editar dados, criar novos devices, isto é, nós temos aqui Add Custom Device e podemos criar um novo dispositivo. Desde que nós, por exemplo, vamos a uma loja que vende smartphones, saiu um novo smartphone, tem uma determinada largura e altura em pixels, eu posso chegar aqui, colocar aqui o nome desse smartphone, colocar aqui a sua largura e altura em pixels, fazer um head e depois ele passa a estar selecionável aqui para eu poder ver como é que a minha página de internet vai ficar nesse smartphone, ok? Vocês poderão estar a pensar neste momento, bom, mas então existem literalmente centenas de smartphones com dimensões e pixels diferentes uns dos outros. Bom, de facto isso é verdade. No entanto, nós não vamos ter que estar muito preocupados em desenvolver sites para centenas de smartphones diferentes e terem atenção como é que isso vai aparecer. Não, o Bootstrap já agrupou de alguma forma o conjunto de dimensões mais tradicionais e então o que é que acontece? Ele interpreta os dispositivos como sendo dispositivos de ecrã mais pequeno, de ecrã médio, de ecrã mais largo ou de ecrã indiferenciado. Então nós iremos ter a ocasião de verificar que quando eu coloquei aqui um call, eu estou a dizer basicamente ao Bootstrap o seguinte, olha, dentro desta linha eu quero que coloques uma coluna, mais outra coluna e mais outra coluna. Agora desenrasca-te, isto é, organiza-te da forma como tu achares melhor. Ora, eu posso, no entanto, usar aqui expressões mais específicas para dizer que eu quero que esta coluna, numa versão mais pequena, numa versão small, tenha uma determinada dimensão, mas numa versão mais larga, tenha uma dimensão diferente. E nós iremos ter a ocasião de olhar com mais pormenor para esse aspecto um pouco mais à frente quando começarmos a especificar mais isto. Quero, no entanto, terminar este vídeo referindo algo que eu acho que é importante para aqueles que estão agora a começar este estudo do desenvolvimento para a web. Reparem que isto depois não é nada complexo, vocês vão acabar por decorar como é que estas coisas funcionam. Estamos a falar, nos últimos vídeos desta série, sobre Bootstrap, mas o Bootstrap não é a única biblioteca que existe, eu vou agora retirar daqui o Toggle Device, não é a única biblioteca de CSS que existe para vocês poderem usar de forma completamente gratuita. Aliás, eu não conheço nenhuma, no caso de CSS, em que vocês tenham que pagar o que quer que seja. Mas, de qualquer das formas, eu vou-vos dar aqui o exemplo de mais algumas. Por exemplo, vocês têm o Materialize CSS, que é uma outra biblioteca com as mesmas funcionalidades, ou melhor, com o mesmo objetivo em termos de funcionalidade, e que contém também a sua forma do Get Started, como é que vocês adicionam ao vosso projeto, e depois, obviamente, tem as suas próprias classes, isto é, a forma como vocês escrevem para ter um título maior, um título menor, um texto de uma cor diferente, etc, etc. E assim, da mesma forma que existe o Materialize.css e existe o Bootstrap, existem outras bibliotecas, mas tradicionalmente o Bootstrap é a mais utilizada, outros sites irão utilizar o Materialize.css, outros irão utilizar outro tipo de bibliotecas. Eu queria, no entanto, deixar bem claro, porque estamos a falar sobre Bootstrap, que o Bootstrap não é o único. Existem muitas opções e que nós, eventualmente, até ao longo desta playlist, vamos aqui explorar para que vocês depois possam até escolher aquela que vocês mais gostam em termos de resultado de organização dos vossos layouts.